Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41. Aleluia. Diz assim o texto: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa como de costume. Terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, encontraram sentado entre os mestres do templo, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Veja bem o versículo 51 e 52. Então Jesus foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de uma história conhecida. Você talvez já deve ter lido muitas vezes essa passagem, ou mesmo que você não leu, você já deve ter ouvido alguém falar algo sobre esse momento. Jesus estava ali assentado entre os mestres, ele crescia em graça, em conhecimento, em estatura, em sabedoria, ele crescia. Mas quando a gente olha para esse texto, e aí a gente vê aqui um menino de 12 anos, Jesus, e a gente vê aqui uma mãe, Maria, que guarda as coisas que Jesus estava fazendo no seu coração, conforme o texto que estava ali. Mas poucas vezes mencionadas na palavra de Deus, existe outra figura tão importante quanto Maria no processo de formação do caráter de Jesus: José, o pai. E nós precisamos de entender isso. José é tão importante quanto Maria no processo, porque nós não podemos em nenhum momento esquecer que Jesus era 100% homem. Ele não era 50% homem e 50% Deus. Não, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas como que explica isso? Esforça para chegar no céu. Quando chegar lá você pergunta para Deus. Amém? Porque se a gente for discutir isso, aí vai vir teologia e diversos tipos de entendimentos, e aí não vai dar certo. Mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. E ele sendo 100% homem, ele precisava de um pai e de uma mãe que o instruísse pelo caminho do Senhor. Mas ele já era Deus. Mas esquece agora que ele era Deus. Ele era 100% homem. E tudo que Jesus, a casa onde Jesus cresceu, o ambiente onde Jesus cresceu, os lugares que Jesus frequentava, a gente pode ver no texto ali que Jesus já tinha 12 anos. Todos os anos a família dele subia para Jerusalém para a festa da Páscoa, e todos os anos Jesus ia com seus pais. Então, as pessoas que criaram Jesus, as pessoas que estavam ao redor de Jesus, foram determinantes para que ele cumprisse o propósito que havia sido estabelecido para ele desde o céu, ou desde antes da fundação do mundo. Mas então, eu quero destacar aqui, quero falar de um tema muito propício para esse momento que nós estamos vivendo. Eu quero destacar aqui a vida de José, mas nós estamos também a uma semana das nossas eleições, e é um momento importante para o nosso país, é um momento importante para a nossa nação. Não vou pedir voto para você e nem dizer para você em quem você tem que votar. O pastor já deu instruções aqui na reunião de obreiros e disse que quem tivesse dúvidas podia procurá-lo, que ele tinha orientações. Então nós temos um pastor para isso. Mas eu quero pegar esse gancho, aproveitar esse momento tão importante e tão decisivo para a nossa nação e compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração.
E confesso para vocês, quando o pastor me chamou hoje à tarde para poder compartilhar a palavra aqui à noite, logo essa palavra ardeu no meu coração e eu relutei até quando eu cheguei no culto para poder ministrar ela. Deve ter umas 200 ou 300 palavras aqui nesse tablet, prontas para pregar dia de culto domingo, só esperando uma oportunidade, pastor. Mas Deus falou assim: hoje é essa. Eu falei: essa não, ele é essa. Eu vou pregar outra. E eu vim insistindo que eu ia pregar outra. Eu vou falar lá o que eu quiser. Mas não é assim, né, irmãos? A gente sabe que não é. Se você não fala, se você não usa o microfone ainda para falar aqui na frente, você sabe que não é assim. Você pode até falar, mas nada não vai dar certo. Então, falei, então vamos falar essa. Então, eu louvo a Deus pela vida de José, porque me chama a atenção, mesmo o texto bíblico não relatando dados completos sobre a história de José, a história dele me chama a atenção. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo a formação que ele teve em casa. Nada me tira da cabeça, e o Espírito Santo me convenceu disso, que José era um homem íntegro, de caráter e de uma responsabilidade sobrenatural. Deus não escolheria um qualquer para ser o pai do filho dele. Olha o tanto que José era importante. Jesus precisava de um pai, porque Maria é sempre muito destacada, e deve ser, mas Jesus precisava também de um pai. E poderia ter muitos pais da nação de Israel, mas Deus escolheu que fosse José. Mas o mais interessante que eu acho de tudo isso é que José entendeu que o filho de Deus precisava de um pai. Olha isso, o filho de Deus precisa de um pai? Precisa. Porque como ele era 100% humano, o filho de Deus precisava de um pai que ensinasse a criança no caminho que ele deveria seguir. Aleluia. Como ele era 100% homem, ele precisava de pais. Porque eu não quero destacar aqui somente nesse momento agora a figura do pai especificamente, mas dos pais, dos valores que a família aplica na vida da criação de um filho. E José, sem sombra de dúvida, foi um guerreiro. Eu paro e fico imaginando naqueles dias José com Maria grávida, o deboche, o preconceito. Nossa, vocês viram José? Porque o que circularia nos sites de notícias da cidade, nos grupos de WhatsApp da igreja, era isso. Você viu? Talvez não circularia no grupo oficial da rede de casais, Abel, mas circularia nos grupos que vão sendo formados paralelamente. Márcio, existe? Não sei, se existiu eu não estou em nenhum, só estou no do futebol. Mas o certo é que seria notícia por muitos dias. Você viu? A mulher de José, aquela que foi separada para José, apareceu grávida. Meu Deus. E aí não precisa nem ficar comentando, né, irmãos? Deixa sua imaginação e lá onde você já sabe como que seriam os comentários. Mas José foi um homem de fibra, foi um homem de caráter. Deus havia falado com ele, e ele acreditou naquilo que Deus havia falado por intermédio do anjo, e assumiu a responsabilidade de criar Jesus como filho. Aleluia, pela vida de José. Louvado seja o Senhor pela vida de José. Sem sombra de dúvidas, José, quando aconteceu isso, já era um homem maduro, e sempre procurou exercer a justiça e honrar a Deus. E a minha justificativa para crer nisso é observar a forma como que Jesus honrou ao Senhor. Porque Jesus, sendo 100% homem, ele precisava de referências dentro da sua casa. Para quê? Para que ele pudesse também honrar aquele Deus. Meus queridos, pense numa palavra difícil para falar. Pense. Sabe por quê? Porque eu sou pai, eu sou esposo, eu sou pai de um filho adolescente, de um outro filho criança. E se você ainda não é pai de um adolescente, você vai experimentar o que é ser pai de um adolescente. Graças a Deus ele é uma bênção, mas é um adolescente. Graças a Deus ele é um menino muito bom, mas ele é um adolescente, pastor. Ele não nega a raça de adolescente. Cadê ele, hein? Onde? Ah, tá ali. É porque ele falou que não ia sentar aqui hoje por causa do ar, que tá doentinho, tadinho. Mas é um adolescente, é uma bênção, mas é um adolescente. Se você não é, você vai chegar lá ainda. E é muito importante que os filhos tenham em casa, que seja se ele for criado com os avós, mas ele precisa de ter em casa uma referência que mostre para ele o Senhor. Por mais que no meio do caminho ele saia por outros caminhos, mas ele precisa de ter em casa, na sua infância e na sua juventude,
pessoas que o conduzem aos caminhos do Senhor. É necessário que isso aconteça. E José foi esse cara, pelo relacionamento, da forma que Jesus tratava Deus, da forma que Jesus tratava isso, eu sei que José era um cara que honrava a Deus. Tanto que Jesus, em todo o tempo, mesmo sendo Deus, não quis ocupar o lugar do Pai. Muito contrário, em sua forma 100% humana, ele honrou a Deus 100% como Senhor. E ele deve ter aprendido isso em casa, meu querido. Não tem nenhuma outra tese que me convence que ele não aprendeu isso em casa. Ele aprendeu isso na casa de Zé e de Maria. Foi lá que ele aprendeu essas coisas. A ser um bom servo, a ser um bom filho de Deus, a ser um homem de caráter, a ser um homem comprometido com a obra de Deus, a ser um homem comprometido com o propósito. Foi lá que ele aprendeu a ser um homem íntegro. Foi lá que ele aprendeu a ser um homem amoroso, com o coração cheio de compaixão e disposto a perdoar. Foi em casa que ele aprendeu. Foi na escola, foi na igreja. A escola e a igreja podem ter contribuído para a formação dele, mas precisa de ser em casa. E a grande questão que eu quero destacar aqui, eu não quero ultrapassar muito de 8h30, mas a grande questão que eu quero destacar, que o Espírito colocou no meu coração: como temos nos comportado diante do mundo e das circunstâncias que vivemos. Qual tem sido o nosso comportamento? Como que a gente tem se posicionado? Porque veja bem, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Então agora o Espírito Santo de Deus controla as minhas ações. Ele já decidiu, todas as vezes que eu vou errar, ele já decidiu que está errado, que eu não posso errar, mas eu vou lá e ajo da forma contrária. Como que a gente tem se comportado diante do mundo e especialmente das circunstâncias que vivemos? Por isso que eu falei de política, eu quero destacar esse momento atual que nós vivemos. E eu quero falar de 3 temas, rapidamente: família, violência e corrupção. Mas tem muitos outros que a gente pode listar: saúde, moradia, desemprego e muitas outras coisas que a gente pode citar no contexto atual que nós estamos vivendo no nosso país. Mas eu quero destacar família, violência e corrupção. Os valores da família instituída por Deus estão sendo pervertidos pela ação de Satanás, através do pecado humano. Nem precisava de falar isso. Basta a gente olhar para a forma que as famílias estão sendo estruturadas, para a forma que estão querendo que as famílias sejam estruturadas. Basta a gente olhar para as famílias segundo o modelo de Deus, as dificuldades que ela tem na organização entre si, que a gente vê que o inimigo está a todo tempo querendo destruir a família. Porque a gente graças a Deus, a gente é uma igreja de um povo inteligente, pastor. Então não precisa nem ficar explicando muito isso daqui. É coisa simples, eu sei que a igreja já entende. O inimigo tem tentado destruir as nossas famílias. Depois eu vou voltar. Mas a gente tem outro tema também, que é a violência. Ela está generalizada. Não interessa a classe social, raça, formação religiosa ou qualquer tipo de divisão humana. Literalmente estamos vivendo dias de medo. O cara sai de casa na hora de chegar, e aqui mesmo no interior, a gente já fica no interior, a gente já percebe isso aí. Essa preocupação, né, com como que vai ser e tal, e a corrupção política, especialmente na nossa nação. Não quero falar das outras nações. Tomam proporções como nunca antes exposto em todos os canais de comunicação. São 3 áreas da nossa nação que estão sendo gravemente abaladas: as famílias, o meio político e a falta de segurança. E aí, meus queridos, a gente vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para as redes sociais, vai para os grupos e começa a se posicionar. Eu tive que anotar a frase do candidato, porque eu não sei que jeito que é. Deve ter gente que sabe. Ele fala mais ou menos assim: não, gente, não quero falar com quem você deve votar ou não, quero chamar você para uma reflexão. Porque aí o candidato vira e fala assim: queremos um presidente honesto, que tenha Deus no coração, que respeite a família e que seja patriota. Mais ou menos essas coisas. E aí a gente vai e deposita toda a nossa esperança, alguns deposita toda a esperança em um candidato que diz ser, não vou julgar, honesto, que tenha Deus no coração, que respeite a família e que seja patriota. Glória a Deus. O discurso é maravilhoso. Sabe qual que é a minha preocupação, meu querido? Que muitas vezes
nós estamos transferindo a nossa responsabilidade para o presidente. O Espírito Santo ministrou no meu coração assim, o povo pode até querer um presidente que seja honesto, patriota, que ame a família e que tenha o Brasil acima de tudo, ou mais ou menos assim, você já sabe o que é. Mas o que eu preciso mesmo é de cristãos que tenham a mente de Cristo. O que eu preciso é de cristãos que tenham a mente de Cristo. E é por isso que eu usei José para iniciar a base dessa palavra. Porque nós podemos até ter um presidente com essas qualidades. Ei, meu querido, mas se eu e se você não nos posicionarmos como filhos de Deus, nada vai mudar na nossa nação. Escute isso, Márcio, que palavra para domingo. Meu querido, é realidade. E é por isso que eu resisti de não pregar. Se eu e você não mudarmos a nossa forma de agir, nós podemos ter o Trump governando o país, não vai resolver. Porque o problema não está no presidente, o problema está muitas vezes em nós. Porque eu viro e falo que os valores da família estão sendo corrompidos, mas eu acesso pornografia todo dia no meu celular. Eu troco mensagens que eu não posso trocar através das minhas redes sociais. Eu mexo com as mulheres na rua ou vice-versa. Como que a gente quer um país estabelecido pela família se nós, os cristãos, é para crente que eu estou falando essa palavra aqui nessa noite, se nós, os cristãos, muitas vezes não nos portamos como zeladores da nossa família, como homens de integridade e de caráter, como foi com José. Eu tenho certeza que Jesus nunca viu José mexendo com a moça na rua. Tenho certeza absoluta. Eu tenho convicção. Ele nunca trocou uma mensagem porque não tinha, mas ele nunca mandou um correio elegante lá naquela época para outra pessoa. Tenho certeza que Jesus não viu o pai dele fazer isso. Nós queremos um presidente, que Deus estabeleça o presidente que ele entender que for melhor que a nossa nação. Mas se nós cristãos não nos posicionarmos em favor das nossas famílias, nada vai mudar nesse país. A mudança precisa vir da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, o poder foi concedido para nós, para mudar o mundo, para mudar a nação. E é nós que precisamos de nos movimentar com as nossas atitudes em favor da nossa família. Não adianta nada o discurso e tal, e eu paro, mas eu não mudo o meu discurso. Márcio, com relação à violência, eu prego que a violência precisa de acabar, mas eu ando cometendo um monte de infração de trânsito no meu carro. Ué, Márcio, isso é violência? Porque quando eu falo no celular, eu atropelo uma pessoa e mato uma criança. Ué, isso não é pecado não, meu querido? Isso está certo? Aí eu quero pegar e quero falar de violência, mas eu contribuo muito para a violência quando eu desrespeito ao meio ambiente, ou quando eu profiro palavras duras numa discussão com a minha esposa, ou numa discussão com meu filho, ou numa discussão com um colaborador no meu trabalho, ou com qualquer que seja a pessoa que me fechou no meio do trânsito. E aí a gente quer um presidente que resolva o problema da segurança, que não tenha violência, mas se o cara me fechar, eu mando ele para... Eu não posso falar. Não é assim, meu querido. A gente não quer violência. Ei, o país não vai mudar se eu e você não mudarmos. Pode ter o presidente que for. E na política, quantas vezes você sonega impostos? E quantas vezes eu sonego imposto? Quantas vezes eu negocio o meu voto por troca de favores? De pouco ou de muita coisa, não interessa. E aí eu quero um presidente que seja honesto, mas eu vou votar no deputado X, no candidato X, no governador X, no senador X, porque isso e aquilo. Aí eu voto no presidente honesto, mas aqui para baixo eu vou votando só em troca de favor. Como? Explique. Como que a gente vai ter uma nação sarada? Ei, só existe uma possibilidade da nossa nação ser sarada: se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos. Não basta orar e se humilhar diante do Senhor, não. Precisa se arrepender dos seus maus caminhos. É necessário que haja um arrependimento nacional. É necessário que haja um arrependimento começado lá da minha casa, pelas vezes que eu agrido a minha família. Mas se agrido sua família, agrido, porque às vezes eu falo palavras duras que eu não podia falar, não sou perfeito. É necessário que haja
um arrependimento para que haja uma mudança no nosso país. É necessário que eu e você tenhamos a mente de Cristo. É necessário que nós tenhamos a mente de Cristo. Senão não vai haver mudança. Não vai haver mudança. Márcio, você volta de quem? Depois nós conversa. Não interessa isso, meu querido. Estou fazendo alusão aqui a candidato A ou B, situação C ou D. Não tem nada a ver com isso. Meu voto é secreto. Pronto. Vocês estão entendendo? Mas o que Deus me chama a atenção, a minha grande preocupação é essa: será que só o presidente resolve o problema do nosso país? Ei, igreja do Senhor, é necessário que haja uma mudança interna urgente da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. O mundo espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E pode ser na política, mas precisa ser filho de Deus. Pode ser no futebol, mas tem que ser filho de Deus. Pode ser aqui na igreja, mas tem que ter a mente de Cristo. Senão não vai adiantar nada. Senão não vai adiantar nada. Como agem cristãos que têm a mente de Cristo? Para a gente já partir para o final. E aí você pode abrir a sua Bíblia, você vai ler e você vai encontrar muitos meios de como age um cristão que tem a mente de Cristo. Mas o Senhor colocou uns no meu coração, eu anotei. Cristãos que têm a mente de Cristo assumem as suas responsabilidades de educar os seus filhos e de honrar as suas famílias. Você entendeu, irmão? Cristãos que têm a mente de Cristo assumem a sua responsabilidade de educar os seus filhos e de honrar a sua esposa, e de honrar o seu marido, e de honrar os seus filhos. Porque a gente vai começar a ter mudança na nossa nação. Porque desde quando eu entendo por gente, a escola incute na cabeça dos meninos festas pagãs, festa junina, não sei o que e tal. Aí agora que vai incutir cartilha gay, a igreja quer gritar. Mas está o tempo inteiro incluindo coisas na educação dos nossos filhos que não faz diferença nenhuma para a vida cristã dos nossos filhos. E aí tem muita gente aceitando e achando que é normal. Festa para idolatrar outra pessoa, e nossos filhos vão para lá. Oh, meu querido, nós precisamos ter compromisso com as nossas famílias. Cristão que tem a mente de Cristo não é violento e não descumpre a lei. É por isso que eu falei que essa palavra era dura para me falar, meu querido. É porque eu me conheço. Mas o que eu quero despertar é que não adianta nada a gente clamar por um presidente, quer deixar isso bem claro, que seja tudo que a gente já falou aqui e que você sabe, mas se a gente não mudar, que tenha um coração perdoador e cheio de compaixão. Vocês vão me desculpar, mas eu fico imaginando aquela mulher que foi pega em adultério. E aí, segundo a lei, ela precisava de ser apedrejada. E ela está de joelhos para poder ser apedrejada. Aí eu fico imaginando Jesus chegando lá no meio dos escribas e dos fariseus, falando assim: o que está acontecendo aí? Essa mulher é uma adúltera, ela pecou, tem que morrer apedrejada. Aí eu fico imaginando Jesus virando e dizendo assim: ó, apedreja mesmo e mata, porque ela errou, ela precisa de morrer. Consegue imaginar, meu querido? Não consigo suportar e imaginar Jesus junto ao ladrão da cruz, o ladrão de braços abertos, e ele olha para Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus vira para ele e fala: se liga, rapaz, bandido bom é bandido morto. Você faz porque você merece, você deve morrer. Ei, meu querido, estou fazendo apologia ao crime não, as leis foram feitas para ser cumpridas. Mas cristão que tem a mente de Cristo vai olhar para aquele cara não como carne e osso, mas vai ver que ele por trás tem uma alma, que ela foi ferida, que ela foi machucada e que ela precisa de salvação, assim como eu e você precisou um dia para estar aqui nessa noite. Por que é tão difícil, será, da gente compreender isso? Porque ninguém nunca maltratou sua família. E eu oro todos os dias, meu querido. Tem muitos anos que eu oro. Falo: Senhor, se um dia acontecer alguma desgraça com a minha família, eu peço que o Senhor coloque em minha mente de Cristo. Eu quero testemunhar também nesse dia. Guarda a minha família, não deixa acontecer não. Mas se acontecer, eu quero ter a mente de Cristo. E eu não estou fazendo um discurso aqui não, meu querido. Estou falando a palavra de Deus, aquilo que Ele colocou aqui no meu coração.
Você pode votar em quem você quiser, mas qual é a motivação? Não, é porque vai matar todo mundo mesmo. Pá, tá. Não, meu querido. Não. Pode ir para a cadeia, ficar preso lá o resto dos anos, mas ele precisa de ter a oportunidade lá também de conhecer Jesus. Ou você está achando que a sua alma, ou que a minha alma é melhor do que o cara que fez uma maldade aí maior do que a sua? Tudo afasta de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo tem que ter chance de arrependimento. Jesus morreu para todos. Cristão que tem a mente de Cristo consulta a palavra de Deus e não usurpa dela a fim de dizer aquilo que simplesmente favorece apenas suas ideias. Cristão que tem a mente de Cristo não negocia o seu voto ou a sua posição política. Cristão, meu querido, que tem a mente de Deus, busca, coloca e se dedica em primeiro lugar ao reino de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Cristão que tem a mente de Cristo, porque é isso que Cristo tinha na mente dele: reino, 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 eu, você, 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 com tudo de errado que você já fez. Jesus olhou na cruz e viu você, viu você, viu você, viu você, viu você, viu essa igreja, viu outra igreja que vai nascer amanhã, viu as igrejas que nasceram há 100 anos atrás. Jesus viu todos nós lá da cruz, e por isso ele continuou aquilo que Deus havia chamado ele para poder fazer. Buscou, colocou e se dedicou em primeiro lugar ao reino de Deus. Oh Pai, eu vou encerrar, meu querido. Se você quiser minha oração, eu queria ministrar sobre a sua vida uma oração. Eu queria que você ficasse de pé, se fosse possível. Pai, oh meu Deus, me dá um novo coração, Senhor. Dá um novo coração para a tua igreja, Pai. Que a gente possa fazer as nossas escolhas, ó Pai, não baseado no que o sistema maligno desse mundo já tem estabelecido, mas baseado naquilo que o Senhor mesmo estabeleceu por meio da sua palavra, naquilo que o Senhor estabeleceu em Cristo, Pai. Nos instrua, ó Deus, nesses dias, ó Pai, como Abel disse aqui no começo, de apreensão, de ansiedade, de dúvida do que vai acontecer. Pai, nos instrui, ó Deus, a ter um coração motivado pelo seu amor, ó Deus, e não pelo ódio. Nos instrui, ó Pai, a ter um coração motivado pela sua graça, pela sua misericórdia, ó Deus, e não por tudo que a gente tem visto de ruim nesse mundo, Pai. Meu Pai, que seu Santo Espírito possa agir em nossos corações, Pai, que a gente possa sair, ó Deus, em defesa das nossas famílias, não no tapa, ou na bala, ou na faca, ou qualquer coisa que seja, mas que a gente possa sair em favor das nossas famílias, em amor, orando, buscando e proclamando que o Senhor é o Deus das nossas vidas e o Deus da nossa casa. Pai, que o Espírito Santo possa ministrar essa palavra mais uma vez no meu coração, que Ele possa ministrar, ó Deus, no coração de cada um dos irmãos que estão aqui, ó Deus, que nós possamos sair em defesa das nossas famílias, assim como José saiu em defesa da família dele, com responsabilidade, com dedicação, com amor, e honrando a Deus acima de todas as coisas. É isso que o mundo precisa, Pai. De pais, de mães, de filhos, de jovens, de senhoras e de senhores comprometidos com a sua palavra, com a sua verdade, com a sua justiça. Derrama sobre nós, ó Pai, esse entendimento por intermédio do seu Santo Espírito. Pai, que o exemplo de José, de humildade, de compreensão, de respeito, de moderação, de obediência e de amor ao próximo, assim como ele teve por Maria, possa permear os nossos corações. Oh meu Deus, que o ódio não nos alimente,
Que a dor não nos alimente, que a angústia não nos alimente, que o medo não nos alimente, não, Pai. Pai, a Tua palavra nos declara que o Espírito que foi derramado sobre nós é um Espírito de amor, ó Pai. É um Espírito de moderação e é um Espírito de poder. Pai, o Espírito já está sobre nós, ó Deus. E eu sei que nós, a Igreja de Cristo, podemos ser a diferença na terra, Pai. Meu Deus, Pai, eu não olho somente por um presidente, ó Deus, que tenha Brasil acima de tudo e que tenha essas coisas todas que estão no discurso político, não, Pai. Eu oro, meu Deus, para que o presidente da nossa nação amanhã seja um homem que tenha a mente de Cristo, que tenha o caráter de Cristo, que não negocie, que não nos roube, que não negocie cargos, não, Pai. Pai, levante nas nossas crianças, levante nos nossos jovens, homens e mulheres, ó Deus, com a mente de Cristo, para mudar a cara dessa nação. Oh, Pai, que a mente de Cristo esteja em nós, e que a gente possa decidir, ó Deus, com a mente de Cristo e não com a mente da carne. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro ao Senhor e te agradeço por esse tempo.